Olá, olá a todos. Então, estamos novamente a gravar no exterior. Acabámos de entrar aqui num espaço que parece um oásis no meio da confusão que está do lado de fora do portão, que é só carros, a passar, porque isto é um acesso à autoestrada de Lisboa-Cascais, Cascais-Lisboa, mas assim que fechamos o portão, estamos a entrar num sítio que, incrivelmente, quem olha lá de fora ou quem vê este portão não imagina o espaço maravilhoso que vamos encontrar aqui dentro. Então venham comigo, vou começar por vos mostrar esta parte exterior, que é fruto da construção, da dedicação do nosso convidado de hoje, que vocês já vão conhecer. E então venham comigo, vamos ver aqui este espaço, as plantas que normalmente se levam para pôr nos nossos jardins exteriores, e depois quando chegarmos lá dentro teremos então as outras plantas ornamentais de casa. Este é um espaço que eu própria, quando entrei aqui a primeira vez, não acreditava que isto fosse possível no meio da cidade, termos a natureza tão perto de nós. Portanto, venham daí, vamos lá. Vamos conhecer o Pedro, o dono deste espaço, o Pedro Gamito. Já agora quero-vos mostrar que temos aqui também já alguns pinheirinhos de Natal, pinheiros naturais, lindíssimos. E depois no final vocês vão saber onde é que fica aqui o Green Care e como é que podem cá vir ter e como é que podem contactar o Pedro. Convido-vos então a entrar. Viveiro de Plantas Green Care. Para já temos aqui o Pedro. Venham. Olá Pedro, bom dia. Como estás? Obrigada por nos receberes aqui. Então mostra-nos lá o teu sítio, mostra-nos lá o teu espaço. Bem-vindos aqui à Green Care. É um espaço onde... Construído por ti? Construído por mim, exatamente, de raiz. E pronto, onde queremos de alguma forma abrir um jardim aos nossos amigos, clientes. E pronto, temos aqui um pouco de diversas plantas de interior, basicamente. Exterior de algumas lá fora, mas o foco é muito a planta de interior. Mas para... Okay. Vamos mostrar aqui algumas. Olha, por exemplo, aqui estamos na altura do Natal, não é? Na altura do Natal, temos as poinsettias ou a estrela de Natal. As quê? Poinsettias. Eu não sabia que elas tinham esse nome. E para mim são estrelas de Natal. São lindíssimas, são lindíssimas. E depois... Um conjunto de muitos cactos e suculentas. Esta é a zona das suculentas. Sim. Com a nossa coleção da mostra, que é plantas que temos sempre aqui à venda e que vamos retirando uma para ficar da mostra. E tem aqui algumas curiosidades, sempre alguma com São flor. Tão bonitas. Eu quando penso nas suculentas, penso assim, são estas e estas, mas tu tens aqui... olha, por exemplo, aquela ali, queres mostrar aquela ali, Sérgio? Não conhecia, nunca tinha visto esta, tão gira. Isto é uma adaptação, digamos que são dois cactos ou duas suculentas e que se foram, neste caso, feito pelo homem, junto pelo homem, para criar este efeito. Isto é chama-se uma cristata, quando a suculenta ganha este formato assim de crista. Depois há vários pormenores aqui nas dezenas de plantas que aqui estão, cada uma tem a sua particularidade. Todos os dias aparece uma com flor, uma com uma folha nova, a cor também vai mudando. Tu disseste-me outro dia que isto é o teu jardim. Sim. Portanto, todos os dias quando chegas aqui há novidades. Exatamente. Isto é tudo, são tudo seres vivos, não é? Às vezes há surpresas e vão aparecendo coisas diferentes, coisas que eu nunca vi, flores que eu nunca vi, comportamentos. É muito engraçado ter sempre uma novidade todas Estas também as são semanas. suculentas, estas que estão assim a cair. Sim, também posso dizer que sejam mais ou menos fazem parte da família. Sim, esta é lindíssima, Sérgio, mostra lá, esta é tão bonita. Isto nesta altura do ano, as plantas ganham alguns tons mais avermelhados, portanto é natural que apareçam, elas
converta um bocadinho nesta cor mais avermelhada. Conta lá, assim, rapidamente, porque é que isto acontece. Tu já me contaste, mas eu gostava que contasse aqui isto quem é uma está a ver. forma da planta se proteger com o frio, como agora nesta altura as temperaturas baixam, e então a forma da planta se proteger acaba por manifestar esta cor avermelhada e menos o verde da clorofila, mas pronto, durante o inverno mantém-se assim com estes tons de vermelho e depois passa mais volta outra vez a verde. Mas será que é assim uma espécie de pequena hibernação que ela faz? Sim, nesta fase é uma forma também dela entrar em hibernação, entrar numa redução do seu crescimento, do seu desenvolvimento vegetal, por causa da temperatura, para se proteger, para não haver estragos, e então para um pouco e depois também tem um ciclo de vida. Repõe novamente. Então vamos ver mais por aqui fora. Há mais suculentas aqui, não é? Suculentas. Lindíssimas. Vejam só esta coleção de suculentas maravilhosa. Realmente eu não podendo levar isto tudo para casa, gostava de viver também assim num sítio como este. Porque... A vantagem de trabalhar aqui também é essa, é usufruir de todas estas plantas, e às vezes custa um bocadinho vê-las sair quando o cliente leva. Custa um bocadinho. Há alturas em que tiro uma fotografia para me recordar delas. Há exemplares que às vezes tenho dificuldade em repor. E então, pronto. Mas isso é pouco comercial, não é? É mais pouco comercial. Que eu não quero que levem as minhas plantas. Há plantas. algumas que estão aqui que eu nem as vendo, portanto fazem parte da coleção mesmo. São mais raras ou são mais difíceis de encontrar, ou por algum motivo, às vezes é uma que eu gosto de ver a flor ao vivo, que nunca vi, portanto tenho em plantas espero uma série até chegar a flor. Olha, vamos ver aqui esta parte, este lado aqui. Já deixamos um bocadinho as suculentas. O Sérgio ainda está ali a gravar aquela parte. Já deixamos um bocado as suculentas e estamos aqui nos fetos. É fetos que isto se chama? Não, já são mais palmeiráceas, são mais do tipo palmeiras. Aqui são estrelícias, isto é a estrelícia gigante. Deve dar uma flor maravilhosa. Dá uma flor igual à estrelícia que nós conhecemos, laranja. Nós conhecemos muito a laranja e azul. Esta dá uma flor branca e azul. Mas só quando está no solo, não em vaso, normalmente não dá. Em vaso não dá. Mas pronto, é uma planta que pode atingir 8 metros de altura e que em casa eu recomendo que mantenham-se no vaso. Tenham um teto alto. Não, sim, tenham um teto muito alto, ou então que o vaso não se vá mudando muito de vaso, porque a planta cresce em função do espaço que tem para aumentar a raiz. Aqui é uma planta que fica sempre bem em casa, dá um ar muito tropical e fresco. E aqui temos também algumas trepadeiras, também já estão algumas espalhadas por aí, que eu também adoro, e os fetos lá ao fundo. Exato, os fetos ali. Este espaço é maravilhoso. Parabéns, Pedro. Muito obrigado. Por teres conseguido criar isto aqui. Já nos vais explicar daqui um bocadinho como é que isso aconteceu. Mas realmente é espetacular. E vamos só lá fora ver o outro espaço. Sérgio, anda daí. Mostra aqui este laguinho, que é tão bonito. Que está a ser... Aliás, nós estamos a ouvir, eu acho que estamos a ouvir em ruído de fundo, o rio. Que é o encanto que é de estar a ouvir a água a cair, não é? É muito bonito. Ok. O microfone tem que estar aqui sempre, não posso esquecer disso. Então, aqui também tem um espaço muito engraçado que é ainda a lembrar o outono. O outono, ainda estamos aqui com alguma decoração do outono, ainda estamos, sim. E esta zona aqui, a zona onde tenho algumas cerâmicas e vasos de barro também, alguns cestos, portanto isto mais para dar o apoio às restantes de decoração das casas. E que são lindíssimos. Então aqueles ali com aqueles motivos, adoro. Muito bonito. Aqui tento escolher como se fosse para mim, portanto acaba por ser um bocadinho tendencioso, um bocadinho o meu estilo, o nosso estilo daqui é o teu jardim, também é natural que tenha o teu estilo. Mas pronto, também dá para vários gostos. E agora vamos lá fora, Sérgio. Vamos, vens comigo. Então vamos lá. Conduz lá. Queremos vir cá fora mostrar, porque o Pedro
vocês já vão conhecer melhor o Pedro. O Pedro é um construtor. E foi ele que construiu esta maravilhosa, nem sei como lhe hei de chamar, este espaço, este encanto. Como é que tu fizeste isto? Pegaste nestas madeiras e foste pondo isto aqui Isto tudo? começou pela necessidade de ter um espaço com sombra, mas e que fosse versátil, portanto, o mais aberto possível para pôr algumas plantas e também que eventualmente temos aqui algum evento. E pronto, então surgiu ter estes arcos assim grandes e não ter pilares a meio, e fui-me lembrando de umas estruturas de madeira. Gosto muito de trabalhar a madeira, utilizando paletes que recebo aqui com materiais, e então para reciclar utilizo as paletes e estes torres de madeira que dão assim um ar muito natural à coisa, é com este estilo que estou a tentar desenvolver. Que acho que dá um enquadramento. O facto de não ter pilares, não é? E o facto de ter, no fundo, aproveitares as madeiras, nomeadamente as paletes, que deves receber muitas plantas em paletes, não é? Só isso. A madeira logo dá um ar confortável, dá um ar acolhedor, não é? E está um espaço maravilhoso. E no inverno podemos vir aqui aquecer-nos na lareira. Exatamente, aqui. Assar umas castanhinhas, assar umas castanhas, exato, e sempre ficar a passar aqui um final de tarde, caso o tempo permita. Porque também não está estanque aqui às chuvas. Pois não, mas isso também é a beleza disto, porque se tu pusesse aqui um teto... Pois, cortava aqui. A beleza disto é exatamente essa. Ok, então acho que esta viagem guiada ao espaço Green Care está completa. Esta zona ainda não está aberta ao público, porque como estou ainda a desenvolvê-la e a acabar, portanto, neste momento ainda está aqui está só mais para alguma evento privado, alguma atividade mais não tão diária, mas irá estar. Eu percebo que tu digas isso, que ainda falta muita coisa, porque imagina a tua visão de que ainda queres mais não sei o quê, mas para quem olha assim, para mim, está perfeito. Para mim está perfeito. Isso às vezes se calhar tem um bocadinho a ver o querer ficar com isto para mim e não abrir, portanto abrir restritivamente só para algumas pessoas. Só para as pessoas mais amigas. Irá ser aberto ao público em geral. Sim. Pronto, então esta é a nossa viagem guiada ao Green Care e agora vamos conhecer o Pedro, mais em pormenor, está bem? Até já! Olá, sejam muito bem-vindos ao novo programa Pontos de Encontro. Estamos a gravar no exterior, nesta nova experiência que nós estamos a tentar trazer para vocês, de sair um bocadinho do estúdio e vir ter com as pessoas e com os locais que queremos conhecer. Já vos mostramos o espaço onde estamos, que é o Green Care, na Rebelva, Carcavelos, Concelho de Cascais. E, portanto, agora vamos conhecer o grande construtor deste espaço. E para já agradecer a vocês que estão aí desse lado, agradecer ao Sérgio que está ali nos botões a gravar o programa e a organizar isto tudo, e finalmente agradecer ao nosso anfitrião, Pedro Gamito. Muito obrigada por nos receberes aqui, pela amabilidade de disponibilizar o espaço para fazermos esta gravação e por também disponibilizares a conversar um bocadinho connosco. Então, o Pedro Gamito é o nosso convidado de hoje. Dizer um bocadinho que, como os nossos pilares que vocês já conhecem são a saúde, a sustentabilidade, a cidadania e a educação pelas artes, no fundo, o programa 2 acho que toca todos os pontos, embora talvez mais a sustentabilidade e a saúde, mas acaba por tocar todos os outros. Por isso, Pedro, obrigada por estares aqui hoje, por nos receberes. Dizer que o Pedro, de uma paixão juvenil pela terra ao viver Green Care, esta é a tua jornada de um engenheiro, de um empreendedor e também de um amante da natureza, com uma formação em engenharia hortofrutícola pela Universidade do Algarve. É isso? Esta é a tua formação base. Então, e agora vamos conhecer um bocadinho de quem tu és, porque é que tu chegaste a ter este sítio mágico aqui de natureza no meio da cidade.
Tu disseste que cresceste numa zona com quintais. Conta lá como é que isso tudo começou, esse teu paixão pela natureza e construir coisas. Conta lá como é que Eu foi. cresci num bairro de Oeiras com muitas moradias, e entre todas as moradias tinham quintais, que era uma zona com cada moradia tinha famílias numerosas, o que era bastante muitos jovens, muita vida, e todos nós brincávamos nos jardins, e arranjávamos os jardins uns dos outros, fazíamos hortas, tínhamos capoeiras, portanto, foi assim uma infância muito rica dentro dessa área da agricultura e da jardinagem, e que me levou, pronto, a esta paixão pela natureza, mais da área agrícola Nesse tempo brincava-se na rua, não era? Que bom que era. sim, sim. Bom que era. Até o pôr do sol, até os pais chamarem para vir para a mesa. Às vezes chamavam e nós ainda Às estávamos vezes na rua e esquece. ficávamos, não é? Exatamente. Até nos esquecíamos. Na época ainda se brincava com essa vontade. Sim, sim. Então nasceu aí a tua vontade de cuidar da natureza e de construir também, porque tu disseste que também construías os jardins e até as capoeiras dos vizinhos, não era? Não sei se tinhas uma equipa lá com os teus amigos ou se Eram tinhas os amigos, cada um tinha a sua especialidade, ou capoeira, ou o pedro de horta, e pronto, para fazer fazíamos estufas também, íamos buscar madeiras aqui e acolá, arranjávamos algumas madeiras de excessos de obras, ou mesmo da mata ali perto também havia algumas madeiras disponíveis, e pronto, íamos construindo os jardins uns dos outros, as hortas uns dos outros, as capoeiras também, que tínhamos galinhas, comprávamos Maravilha. fazia-se assim. Que bom era voltar a esse tempo. Uma vida muito engraçada, nessa parte era divertido. E nasceu aí a tua vontade então. Sim, E também, quando tu dizes que iam aproveitar materiais, no fundo também aquela questão da sustentabilidade que tu continuas hoje em dia a prezar muito, não é? Que é aproveitar o que já existe, não estar a criar coisas novas e usar o que a natureza já nos dá, não é? É um bocado isso. Ok, isso depois levou-te, esse teu gosto é que te levou para a Universidade para o Algarve. Comecei no liceu, tive a sorte de um liceu de Oeiras, que era muito perto da minha casa, ter agronomia. Portanto, eu comecei a ter no nono ano, comecei em agronomia no Liceu de Oeiras, onde também fazíamos umas hortas, portanto, tínhamos uma parte muito prática. Pronto, isso depois aumentou a paixão pela agricultura, pela jardinagem, e depois levou-me no final do liceu a candidatar-me à licenciatura de Engenharia Automotiva na Algarve. E o Algarve, por alguma razão, não havia cá? Tinha família no Algarve, o meu pai era do Algarve, a quinta família do lado do meu pai era do Algarve, e então havia essa facilidade também de ir para lá. E esta Universidade do Algarve tinha este curso relativamente recente. Foi como um peixinho na água, não é? Exatamente, juntou-se útil à realidade. Muito bem. E depois, a seguir, ainda passas por uma fase engraçada que é a tal dos campos de golfe, não é? Conta lá como é que foi. Saíste da faculdade ou ainda estavas? Como é que foi? Quando é que no final da universidade trabalhei um bocadinho em investigação científica e relacionada com os campos de golfe. O meu trabalho final de curso foi em reutilização de águas residuais para rega, e neste caso específico de campos de golfe. E acabando essa parte de investigação, candidatei-me a trabalhar nos campos de golfe, onde já tinha alguns contactos, e onde estive durante 5 anos. No Algarve? No Algarve, sim. Foi um trabalho bastante intensivo, muito interessante. É muito específico, portanto, o cuidar de campo de golfe, apesar de ser só uma planta, basicamente relevada a uma monocultura. Mas é só mesmo aquilo. É só aquela chave. Há todos o envolvente, mas a parte principal é o relevado, que é para os jogadores poderem. E deve haver, imagino que deve haver muitas condicionantes, muitas nuances para cuidar desse terreno. E isto, a principal é manter o campo verde o ano todo. A planta não tem sempre as mesmas condições, mas a ideia é que esteja sempre igual, porque o jogador quer ter sempre
as mesmas condições que em qualquer altura do ano que vá. Tem uma curiosidade que é aquela parte que se chama o green, que é a parte central, onde tem uma bandeira com um buraco onde se vai a bola. Essa relva normalmente é cortada a 3, 4 milímetros. Portanto, obriga a ter máquinas muito, muito precisas para cortar a relva a essa altura. Parece uma alcatifa de uma carva. Pois parece, é fantástico. Então, manter isso sempre em boas condições torna-se depois tanto difícil. E aí entra também a questão das águas residuais, não é? Porque Sim. imagino que depois no verão seja mais complicado regar, vocês se calhar têm depósitos, não sei, eu não faço ideia como é que isso funciona, mas imagino que tem muita coisa. Um campo de golfe terá que ter reservas de água muito grandes, mas nem sempre essas reservas estão disponíveis. O ideal era realmente utilizar as águas residuais, porque é um recurso que se acaba por desperdiçar, depois de tratadas são lançadas ao mar, né? E aqui não tem benefício nenhum nisso. Portanto, era antes em vez de serem lançadas ao mar, serem utilizadas para rega e em zonas como no Algarve. Até tem uma situação interessante que é há mais água residual disponível no verão, que é exatamente a altura em que há menos água, menos recursos de água naturais. Portanto, conjuga ali as duas situações. O ideal era poder-se utilizar bastante mais. Há alguns estudos que eu fiz já há uns 20 anos e que ainda hoje estão em curso e felizmente os assinam. Sabes que agora, por associação de ideias, lembrei-me que eu passei muitas vezes férias em Porto Santo. E Porto Santo tem um enorme campo de golfe. E eu, na altura, como eles não tinham água canalizada, a água era salinizada, suponho, eles disseram na altura, já há uns anos, que a água para o campo de golfe vinha nos barcos. Não sei se isso é possível ou se não, mas achei aquilo muito curioso, porque aquele campo de golfe estava sempre verdinho também, em qualquer altura do ano. De facto, é engraçado. Então, esse foi um período fascinante para ti, mas também foi um período cansativo, porque era muitas horas de trabalho, não era? Começamos muito cedo a preparar o campo antes dos jogadores começarem. E depois andamos um bocadinho, enquanto eles estão a jogar, vamos à frente arranjando, portanto, é um ritmo. Estão sempre lá. Sim. Tem que ir lá um percurso, quando nós começamos a tratar no início do percurso, passado 1 hora ou 2 chegam os jogadores, e quando nós vamos a meio do percurso, eles começam no início. E depois vamos andando à frente deles, a ir arranjando, cortando, limpando, fazendo todos os trabalhos. Portanto, às vezes, se há uma avaria numa máquina, os jogadores podem ir chegando e então não terem as coisas em condições. Isso é muito. Fizeram um trabalho bastante intenso, com grande responsabilidade, muita gente, e então foi um bocadinho intenso. Foi intenso. Intenso. Mas tu tinhas lá sempre o teu sonho, não era? Sim, que era ter uma empresa de jardinagem. Exatamente. Então, vieste novamente cá. Voltei à terra e comecei a criar uma estrutura para montar uma empresa de jardinagem. E comecei um bocadinho do zero, com uma carrinha, com um carro que o meu irmão me emprestou. E fui com poucas ferramentas e fui fazendo, ganhando um cliente, fazendo um jardim, fazendo uma Na altura construías jardins. Fazia a manutenção dos jardins e construção também, dentro das condições que ia tendo. Ok. Então, isso, eu imagino que devias ter muitos clientes, porque isso, quem tem casa com jardim, quer sempre alguém que saiba que vá ajudar. Ok. Então, vem a empresa de jardinagem nessa altura? Sim, ainda tive 2 anos, não tinha empresa montada, estava por conta própria, ainda passei uma fase também interessante, foi a construção do campo de golfe, do campo de futebol de Benfica, do Estádio da Luz. Para os benfiquistas que nos estão a ouvir. O primeiro. E está aqui o responsável do campo do Benfica ser assim tão bonito e tão verdinho, é isso? Exatamente. Mas realmente foi bem construída. Estive a coordenar, portanto, as várias empresas para poder fazer o relevado. Foi essa fase. A uma certa altura, depois, em 2005, então, montei a empresa com um colega da universidade e fizemos a sociedade. E então aí lançámos, foi crescendo. Ele era Torres Vedras,
Portanto, criámos 2 polos, portanto, o polo aqui de Lisboa e o polo de Torres Vedras, e tínhamos clientes dos 2 lados, e foi então, ainda fazíamos algumas obras no Algarve também. Também no Algarve, era pelo país todo, praticamente. Ok, muito bem, mas depois aquilo já tornou-se, tu disseste depois para o final já se tornou um bocado complexo. Sim, a distância e o excesso de trabalho começou a ser, apesar também um pouco, e, pronto, e naturalmente chegámos a um ponto em que acabámos por nos dividir e seguir caminhos tranquilamente e para entrarmos em novas experiências, novas oportunidades, fomos seguindo caminhos distintos, mas sem zanga, sem nenhum tipo de problema. Isso também é muito Foram anos importante. muito interessantes, trabalhámos juntos e fizemos muita coisa, muitos trabalhos diferentes, muitos clientes, muitas obras, foi também muito giro. E daí para a frente tive mais a solo, digamos assim, com os meus colaboradores e desenvolvi então a ideia do Vibras. A ideia do Viveiro. Então, aconteceu uma coisa muito engraçada com o Viveiro, que é o espaço, não é? Tu andaste à procura de um espaço, conta lá como é que foi essa procura. Nesta ideia de arranjar e elaborar um viveiro de plantas, fui procurando um espaço que aqui na zona, Oeiras, Cascais, Mafra, era preciso um terreno com pelo menos 1000 metros quadrados. E andei à procura do terreno ideal para o fazer, ou do disponível. Foi bastante difícil. Durante 8 anos não encontrei nada. Acabei por encontrar perto de casa, perto do meu centro, este terreno magnífico, mesmo no meio da zona histórica da Rebelva, e disponível, e é um terreno fantástico, está aqui É mesmo. com possibilidades quase infinitas para a minha criatividade e para as ideias que tenho para explorar por aqui. Sim, a tua criatividade é indesgotável, já percebi. Porque isto para mim está maravilhoso e tu achas que ainda precisas de fazer mais milhares de coisas. Portanto, essa é uma característica muito tua e no todo esse percurso que tens estado a contar, sempre esteve presente a tua criatividade e a tua vontade de aprender e de evoluir, etc. Então, encontras este espaço que não tinha nada, não era? Não, teria sido um campo de cultivo de cereais, talvez, uma zona ou de pasto, havia aqui uma vacaria perto. Basicamente estava vazio, só com algum entulho e canas à volta. Então comecei por desbravar, a limpar o terreno, utilizar diversas pedras que aí estavam e alguns recursos que aqui estavam como entulho, para fazer alguns muros, criar aqui, estabelecer aqui a estrutura que agora está. Fui aos poucos criando, construindo, e à medida que ia estudando ou ia construindo, também ia adaptando, e foi aqui tem sido um processo de esculpir aqui um viveiro quase. Sim, tu dizes que isto é como fazer uma escultura, não é? Como fazer uma escultura. Para já, quer dizer, o espaço é magnífico, como nós já pudemos ver no filme inicial. Depois tem este som, não é? Passa aqui um rio, não é? Passa aqui mesmo um rio, portanto tu estás sempre a ouvir este som da água que é, exceto quando chove. Se calhar é o caso agora. Agora abafa o som do rio. Mas, no fundo, lá fora está um caos. Está carros para trás e para a frente, pessoas, uma rotunda, um acesso à autoestrada, não sei o quê. E aqui dentro é como se estivéssemos no meio da natureza, no meio de um monte, de um campo. Então, o que eu queria saber era, tu chamas a isto um retorno, este espaço retorno. Porquê? O que é que isso significa para ti? É voltares à tua infância? É voltares às tuas origens? O retorno está muito naquilo em que nós cuidamos, construímos e tudo aquilo que depois recebemos em agricultura, quando trabalhamos com a natureza, contamos sempre com isso. Portanto, criar as condições necessárias para as plantas se desenvolverem e aguardamos pelo retorno delas nos darem
uma planta bonita, um fruto, as folhas, tudo o que for necessário. Portanto, eu vivo muito a contar com o retorno das coisas, com aquilo que produzo, com aquilo que faço, e muito também na parte pessoal, também conto muito com isso. Ao criar amizades, tenho a possibilidade de ter um retorno da amizade Claro. que crio, não é? Portanto, as plantas também é muito assim, as texturas que crio também estão um bocadinho, eu crio, esforço-me, a luto para fazer algo e depois ter o retorno do conforto ou do, 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 do espaço que se vai criando. Portanto, é muito essa uma visão de dar e depois eventualmente receber, não é? Nem sempre. Daí o retorno, a palavra. Eu achei muito interessante esta palavra, o oásis, claro, e o retorno, acho fantástico. Eu percebo um bocadinho, depois de conhecer assim o ambiente, percebo um bocadinho isso que tu dizes, porque quando nós falamos em saúde, também temos que levar em conta o ambiente que nos rodeia. Aliás, hoje em dia fala-se muito que o ambiente é das coisas mais importantes a seguir à genética para a nossa saúde. E, de facto, construir um ambiente que nos traz bem-estar, que é o que se sente quando se entra aqui, é o que eu sinto, e convido todos a virem visitar o Greencare na Relva, porque vão sentir exatamente isto. É um sítio onde nós nos sentimos acolhidos. E muitas, se calhar, eu até me atrevi a dizer que o carinho que tu dás às plantas, as plantas acabam por dar a quem chega aqui. Esse retorno eu também eu sinto um bocadinho assim, és tão bonito isso. É mesmo maravilhoso. Isto é o teu jardim. Exato. Tu dizes que vives e trabalhas no jardim. Exatamente. O que é que mais te pode desejar? Não é? Viver no jardim. Eu acho maravilhoso. E o teu respeito pela natureza, não é? Isso é muito importante. Isso é fundamental. É fundamental. Acho que é importante nós cá está outra vez o retorno, não é? Para queremos ter uma boa saúde, queremos ter uma boa vida, queremos ter sossego, tranquilidade. Acho que é muito importante também criarmos essas condições para recebermos isso. E aqui basicamente faço um pouco por isso, para o estar ao ar livre, que depois me vai trazer bem-estar, portanto, Claro. e estar ao ar livre em condições agradáveis. Portanto, cria-se aqui toda esta dinâmica para receber de volta. Portanto, para ti não é uma chatice vir trabalhar. Não. É um prazer. É sempre um prazer, sim. Tu até contaste que mesmo durante o Covid estiveste sempre a trabalhar, não foi? Sim. Só parei uma semana, mas ao final de uma semana arranjei mas modifiquei aqui o espaço para acolher o público e trabalhei depois. E na verdade as plantinhas precisavam na mesma da tua atenção. A minha preocupação inicial era como é que poderia vir cá tratar delas, mas pronto, isso não se pôs em causa porque tudo que eram animais e plantas podia-se cuidar. Claro. E também me permitiu fazer entrega de plantas, portanto andei a circular pelo país ou pela zona enquanto infelizmente... Ou seja, as pessoas continuaram a comprar plantas nessa altura. Houve um boom muito grande. Tinham, se calhar, um bocadinho de natureza para dentro de casa, não é? Tiveram tempo para olhar para as suas plantas, tiveram tempo para cuidar dos seus espaços, casas e elas próprias, e houve um boom na procura de plantas. E então, para as varandas, interiores, também depois houve mais informação, utilizámos muito a internet e a televisão também, nos ajudou muito, que ajudou bastante, e a divulgação das plantas, também nessa altura houve uma procura muito grande. Na altura não era muito fácil de as trazer, dos produtores para cá. Mas as coisas agilizaram-se e começou a haver muita planta. Eu não duvido, com a tua criatividade, eu não duvido que tenhas arranjado uma maneira de pegar com as tuas plantas às pessoas. Olha, um tema que nos é também muito, já o tocámos aqui em algumas alturas, que é a sustentabilidade, que é um tema que nós queremos muito trazer ao conhecimento das pessoas que nos cheguem. Como é que podemos fazer, o que é que está nas nossas mãos para ajudar a que o planeta continue a ser a nossa casa de uma forma sustentável. E tu aqui tens muitos exemplos dessa sustentabilidade. Conta lá algumas coisas. O que é que te move
para praticares a sustentabilidade aqui no teu espaço, diariamente? Eu tenho alguma questão com o desperdício. Faz-me alguma confusão desperdiçarmos materiais, recursos e até mesmo por uma questão económica. A gente não desperdiçamos dinheiro a comprar coisas novas quando podemos fazer coisas muito engraçadas com o que temos, com o que sobra, com o que recebemos. Eu recebo muitas paletes de materiais que vêm, substratos, vêm em paletes. Portanto, eu gosto de arranjar soluções para utilizar essas paletes. Os próprios vasos podem ser reutilizados. O filme que está à volta dos sacos quando são transportados, eu normalmente retiro essa película plástica, retiro-a e rolo novamente, de uma forma um bocado tosca, e depois muitas vezes utilizo para embrulhar plantas para os clientes levarem para casa. Portanto, a ideia de podermos reutilizar ao máximo os materiais, para mim, satisfaz-me bastante. E pronto, cá está uma ideia também de não haver desperdício, de haver reutilização, de conseguirmos utilizar ao máximo um material sem ter que ir comprar outro novo. Não é? Isso é muito por aí que... E também acho que é interessante dizer às pessoas que não conseguimos fazer isso com todas as coisas, porque ainda, por exemplo, há vasos de plástico, mas mesmo esses vasos podem voltar a ser reutilizados, não é? E, portanto, há sempre maneira, e tu és muito criativo também nisso, até acho que ensinas os teus clientes como é que hão de fazer o reaproveitamento dos materiais e para... Daqui eu recebo muitas vezes os vasos que as pessoas têm em casa e que não sabem o que é que hão de fazer, os vasos de plástico. Não vendo vasos de plástico, mas forneço vasos de plástico que recebo com segundas utilidade, digamos, em segunda mão. Está muito cliente que me vem cá trazer e muitas vezes os vasos que eu vendo para interior, portanto o cacho-pô, portanto aquele vaso que não tem furo, o ideal é ter um vaso, a planta estar num vaso de plástico dentro desse cacho-pô, para poder-se tirar e controlar os excessos de água. Portanto, muitas vezes a pessoa compra-me aqui algum vaso de cerâmica e eu forneço um vaso usado de plástico para poder fazer o transplante. E assim podemos dar outra utilidade ao plástico. Eu vejo, apesar de preferir não ter plástico, mas temos que usar, quer dizer, também não vamos agora... Não, é impossível estar com de um dia para o outro todas, cortar com tudo. Mas dar o máximo de utilidade a esse plástico já foi feito, já que está feito, e então não... Então, em vez de ir para o plástico, para o contentor de plástico, pode-se aproveitar aqui. E depois há muita construção que se pode fazer, algumas coisas engraçadas, até mesmo decorativas, que se pode fazer com os plásticos. Pois, olha, isso também pode ser uma coisa que no próximo programa nos podes ensinar a fazer. Porque acho que e dar essas ideias às pessoas é sempre fantástico, é sempre fundamental. Oh, Pedro, obrigada. Ainda nos... espera, eu não vou já despedir, não, porque ainda falta falar da Alma da Terra. Então, o projeto é este da Alma da Terra que foi agora, se juntou a complementar o Viveiro. Exato. Que projeto é este? O Viveiro, aqui o espaço do Viveiro não pretende ser só um espaço de venda de plantas. Aqui eu gosto muito de receber os amigos, criar festas, eu faço biodança, como tu também fazes, e a biodança tem-me aberto muitas perspectivas de vida e, portanto, ligando aqui à parte do viveiro, não amplia-me a criatividade de fazer mais do que só vender plantas. Por isso, a minha ideia é também criar aqui alguns eventos, juntar amigos e depois eventualmente também os clientes e pessoas também de fora num espaço em que entre todos possamos aproximar-nos da natureza e aproximar-nos da terra. Portanto, ou seja, aqui na cidade acabamos de nos esquecer ou acabamos de não ter acesso à parte natural da vida, aos recursos naturais. E então a nossa ideia
que estamos a fazer em conjunto, a fazer eu com a Xana, aqui, o estudo de Mariposa, é juntarmos os amigos e falarmos um pouco sobre a Terra, falarmos sobre, sobre as estações do ano, portanto, como é que nós e a natureza se desenvolve ao longo do ano, e pronto, e vamos fazendo assim estamos agora a explorar esta ideia de transmitir às pessoas e receber também de quem participa as suas artes, ou seja, se alguém se alguém tem jeito para a poesia, portanto, criar um bocadinho dentro do mesmo tema, haver um intercâmbio, haver um retorno, exatamente. Retorno. Que ideia tão gira, porque em cada época do ano o nosso organismo, se nós copiássemos, digamos assim, a natureza, se calhar éramos muito mais felizes e muito mais equilibrados, porque em cada altura o nosso organismo precisa de coisas diferentes, não é? Há um bocadinho por aí. Sim, exatamente. É, se nós ouvirmos a natureza, se respeitarmos o ciclo da natureza, também não vamos a dar em contramão, Claro. não é? E vamos, em termos de alimentação, há alturas do ano em que temos mais necessidade de ter um tipo de alimentação. No inverno, uma alimentação se calhar mais quente, no verão mais fresca, e todos os próprios alimentos. Portanto, isso é uma coisa que nós também tentamos transmitir nestes eventos que estamos a criar. E pronto, também eu falo um pouco sobre as plantas, sobre as plantas da época, as florações, os cuidados a ter com as plantas que estão mais desenvolvidas na altura que for. Falo um bocadinho das pragas, doenças e algumas dicas. Outros colegas também falarão de outros temas também muito ligados à natureza. Programas muito, muito interessantes. São umas tardes. Nós depois vamos divulgar isto para quem nos está a ver e também vamos deixar os teus contactos, a morada, vou deixar isso tudo quando publicar o programa. Está bem, Pedro? Obrigado. Nada. Obrigada eu por nos receberes. Então só te queria pedir uma mensagem final. O que é que tu achas que gostarias de transmitir a quem nos está a ver? Como é que podemos ter uma vida mais ligada à natureza, mesmo quando vivemos no meio da cidade? Como é que nós podemos fazer isso? Este aqui uns tópicos, mas vá, resumir um bocadinho. Basicamente, aquilo que eu recomendo é que se dê mais tempo à natureza, se dê mais tempo a conhecer as plantas, que as plantas são como nossos amigos. Ou seja, nós se dermos tempo, se dermos carinho, se dermos atenção aos nossos amigos, vamos ter o retorno, certamente, deles também nos darem algum dessas características que nós lhes dermos, o retorno, exatamente. E há outra coisa que também gostaria, agora na parte das plantas, é que praticamente todas as pessoas poderão cuidar de plantas. E aí cá está, só precisam dar um pouco de tempo, do seu tempo, disponibilizá-lo à planta para a conhecer, para perceber como é que ela se cuida, para perceber os sinais que ela dá e o que é que realmente depois vai precisar para que haja uma boa relação entre as duas partes. Ou seja, não é preciso um curso superior não é preciso para cuidar das plantas. Basta falar com o Pedro, que ele explica tudo, e depois levamos as plantinhas para casa e cuidamos delas. Exatamente. É isso? Exatamente. Pedro, olha, obrigada. Obrigado por nos teres recebido aqui, por nos dares tanto da tua sabedoria e do teu conhecimento nesta área e por seres um construtor. No fundo é isso que tu te chamas a ti próprio, não é? Sim. És um construtor. Para nós, até ao próximo programa, na próxima semana. Obrigada por estarem connosco e fica prometido que vamos dar todos os contactos para virem, ou pelo menos contactarem com o Green Care ou acompanharem nas redes sociais a publicação das plantas, etc. Está bem? Obrigada, sejam felizes. Até à próxima.